Eu fiz no ano passado uma lista com os filmes mais divisivos e polarizadores, lançados em 2022, e essa lista teve que ser seriamente modificada no momento em que eu assisti ao Babilônia, do Damien Chazelle, diretor de Whiplash, La La Land e First Man, que já estreou nos Estados Unidos desde o ano passado, já vem gerando controvérsia desde as primeiras reações a ele, e agora finalmente já está aí em cartaz em todo o Brasil. Já está em cartaz desde o dia 19, mas eu realmente precisava de alguns dias para absorver melhor o filme e fazer um comentário sobre ele um pouco mais assentado, porque no momento que eu saí da sessão eu realmente estava não só ansioso e com muitas ideias na cabeça, mas com algumas dúvidas também sobre o que eu tinha achado de certas escolhas ali do filme. Ele se tornou, com o passar do tempo, inclusive uma obsessão para mim, se tornou o meu filme mais aguardado de fato, não só por essa divisão toda da imprensa americana, mas porque o Damien Chazelle é um diretor que eu tenho profunda admiração, especialmente pelo que ele fez no First Man, que não é o meu filme favorito dele, pelo contrário, mas é um filme que foge completamente da chave estilística que ele tinha feito e que tinha funcionado tão bem nos filmes anteriores, e ainda assim funciona às mil maravilhas do ponto de vista sensorial e dramático. É um filme que eu acho, inclusive, que merecia ser muito mais valorizado. Os demais, o Whiplash e La La Land, são clássicos instantâneos. Eu tendo a gostar um pouco mais do Whiplash. O La La Land, com o tempo, caiu um pouco na minha cotação, mas ainda gosto bem do filme. E o Babilônia, independente da reação geral sobre ele, independente da minha reação sobre ele, independente das indicações ao Oscar, certamente vai ser um filme muito discutido, muito comentado, como um representante muito contundente de uma fase, ou do fim de uma fase, do cinema hollywoodiano. Muita coisa para falar, eu sei, mas eu vou tentar resumir num vídeo só, e eu queria pedir a você que ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas, e lógico, deixa o sininho das notificações aí embaixo ativado, porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E eu tô sempre comentando cinema, tanto no Letterboxd quanto no Twitter, você pode me acompanhar nos arrobas que estão aparecendo aí na tela, e os links também estão aí na descrição. Especialmente no Twitter, eu tô sempre falando de todos os lançamentos que eu assisto ao longo das semanas. Babilônia é um projeto de longa data do Damien Chazelle, que na verdade pela primeira vez está tendo aqui total confiança e absoluta liberdade criativa, chocante liberdade criativa inclusive, para fazer um épico de 3 horas e pouco de duração que se passa na transição do cinema mudo para o cinema sonoro, ou seja, entre o final dos anos 20 e o início dos anos 30. Ele vai seguir mais ou menos aí 8, 9 anos dos personagens centrais, vividos pelo Diego Calva, pela Margot Robbie e pelo Brad Pitt, entre outros coadjuvantes que aparecem no filme. E claro, não preciso nem dizer que em algum momento vai se ter aí um salto temporal para um outro momento, que é uma passagem muito importante do filme, para ele fincar de vez os pés no que ele está querendo dizer. Essa transição do cinema mudo para o sonoro é uma transição que mudou completamente não só a maneira das pessoas verem as narrativas, a maneira das narrativas serem contadas no cinema, mas principalmente, claro, o método de filmagem, Mudou todo o modus operandi da indústria e mudou principalmente a maneira como os artistas, como os atores foram tratados ali dentro, porque muitos dos artistas, dos atores que atuavam nos filmes mudos dessa época, ou melhor, numa forma mais correta de se dizer, nos filmes sem áudio sincronizado, não tinham a capacidade dramática ou não tinham exatamente a voz que os estúdios consideravam correta, consideravam bonita, a voz ideal para uma interpretação. E acabava que a carreira deles ia para o ralo. Muitos artistas não conseguiram se adaptar a esse período. E, na verdade, o Babilônia do Chazelle está falando não só sobre esse tipo de conflito, que é mais concentrado na personagem da Margot Robbie, que representa aqui uma espécie de amálgama de várias atrizes do período, como, por exemplo, a Gloria Swanson e a Joan Fontaine, mas que, no final das contas, eu acho legal que não é exatamente um decalque de alguém. A personagem tem a própria personalidade. O Chazelle trouxe uma ideia muito legal aqui, que é dessa personagem que não dá pra você domar, não dá pra ninguém ali no sistema domar, e que por conta disso cai num determinado momento naquele processo de absoluta dificuldade de adaptação naquele período. No caso, o personagem do Manny, vivido pelo Diego Calva, a gente já tem um outro conflito, que é aquela pessoa que vem de fora, o imigrante, que tem um sonho de ser absolutamente qualquer coisa que trabalhe dentro de um set de filmagem, que cresceu apaixonado por aquilo e que está num momento de juventude ainda da vida dele, que tem muitos sonhos pela frente, mas no momento que ele chega lá e começa a vivenciar muita coisa, apesar do crescimento e do poder que ele adquire ao longo do filme, ele vai literalmente observar o esgoto do esgoto dentro daquele universo ali, o submundo quase daquela Hollywood final dos anos 20 para o começo dos anos 30. E no caso do Brad Pitt, você tem aqui uma concepção muito interessante que eu acho que foi muito bem interpretada por ele entendeu muito bem esse personagem, de alguém que
que já tá meio que no Olimpo ali, uma espécie de Clark Gable da vida, galã daquela época e que não gosta de festa, fica dando em cima de uma, dando em cima de outra, que tá meio assim, né, existindo naquela realidade e que a partir de um determinado momento, a partir de uma chave que vira ali, ele passa a perceber tudo de uma forma mais trágica e gradativamente vai também se sentindo descartado por aquilo de alguma maneira. Claro que assim, nenhum desses arcos é propriamente original. Se você for pegar isoladamente, são arcos clássicos e convencionais e que o filme inclusive pula várias etapas dele. Ele tem 3 horas e pouco de duração, mas mesmo assim não consegue dar conta de vários meandros, né, da passagem de alguém que está saindo do absoluto anonimato para um lugar de algum destaque, né? Tem muita coisa aqui que é realmente em cima da hora, alguém passa de uma posição tal para outra, você até acompanha e sabe o motivo daquele personagem ter ido para ali, mas dá para ver que o filme está encontrando soluções bem rápidas, bem fáceis para que aquilo aconteça logo. Mas eu defendo isso porque Babilônia não é propriamente um estudo de personagem, nem uma biografia, nem nada desse tipo, que vá contar a história de alguém, né, e vá mergulhar na psique dessa pessoa de jeito nenhum. Como eu citei mais cedo, esses personagens são todos meio que símbolos dessa época, eles representam mitos de um período, né, ou pelo menos alguém, no caso do Manny, do Diego Calva, que está numa espécie de sonho febril de viver aquela realidade ali, né, com um registro super ágil. Ele é esse sonho febril mesmo, muito voltado para o entretenimento e muito voltado para recuperar alguns dos apelos do cinema daquela época também. Então o humor dele é absolutamente absurdo e às vezes escatológico. Ele tem uma sequência inicial que envolve desde Golden Shower até Diarreia de Elefante, mas muito do apelo do humor desse período tinha realmente essa característica da coisa instantânea, né, de uma coisa física e visual. E eu acho legal que o filme logo, por exemplo, na sequência orgiástica de abertura, trata os personagens de uma maneira semelhante ao que alguns filmes dessa época tratavam, sem, claro, essa movimentação de câmera toda. Todas as sequências são muito compridas, eu sei que para muita gente vai se alongar além do necessário, mas como ele lida justamente com todos esses personagens vivendo coisas diferentes num mesmo período, ainda que sejam conflitos distintos, para mim tem tudo a ver ele alongar algumas dessas ideias. Por exemplo, a sequência do deserto, que eu acho absolutamente virtuosa, principalmente do ponto de vista de fotografia e de montagem, né? É uma sequência que recupera muito daquela loucura da parafernália que é produzir cinema, aquela bizarrice de você ter tudo acontecendo ao mesmo tempo, já que o som não existia, não vazava, então tinha gente filmando aqui enquanto gente morrendo atrás e, né, lugar pegando fogo, mas o pessoal tá lá, o que importa é estar gravando, o que importa é o pessoal tá ali concentrado, não interessa o que esteja acontecendo atrás. E a culminação da cena, né, naquele momento ali do beijo, sob a luz do pôr do sol, eu acho absolutamente genial. Porque de toda a loucura, de toda a insanidade, no final dela se tira a magia de se produzir cinema, a magia de tudo aquilo ali ter valido a pena, né, toda aquela parafernália ter valido a pena para um shot, para um single take, e aquilo ficou bonito. Logo mais pra frente tem aquela sequência do som, a primeira grande implementação do som no filme, em que a personagem da Margot Robbie tá fazendo uma cena sonora e dá no que dá, e é uma sequência gigantesca que faz uma grande homenagem ao Cantando na Chuva, faz uma homenagem respeitosa, ainda que seja realmente bem parecida, e no final das contas ela tem consequências muito mais trágicas, é como se fosse o Cantando na Chuva versão para maiores. Muita gente vai dizer que essa sequência, ou a sequência da Cobra, por exemplo, ou mais adiante tem uma sequência inteira com o Tobey Maguire, que parece tirada diretamente do Barbarian, né? Muita gente vai falar que são sequências desnecessárias, que não acrescentam tanto narrativamente ou tematicamente ao filme. Eu acho que acrescentam tematicamente, e do ponto de vista narrativo eu argumento o seguinte, que o Chazelle concebe o filme desde o começo, e não seria tão coerente, na minha opinião, mudar isso no meio do caminho, criar várias set pieces que recuperem esse sentimento que eu falei da encenação caótica e da loucura que era esse período. Eu acho que ele consegue fazer isso e encontrar justificativas narrativas boas para essas cenas acontecerem. Vários arcos acontecem de forma mais simplista, muita coisa é adiantada, muita coisa é facilitada, mas da maneira como ele estrutura o filme nessas longas set pieces, eu acho que elas conseguem justificar muito bem sim essa duração dele e, ao contrário de uma grande maioria das pessoas, eu em momento nenhum fiquei aborrecido com o filme, eu fiquei achando que a coisa estava se alongando mais do que deveria, porque no momento que o terceiro ato e o desfecho em si realmente se aproximam, a gente sente isso. Então não é um daqueles projetos que ficam o tempo inteiro ameaçando acabar, sem acabar. Esse aqui não. Esse a gente sabe quando está acabando
e quando ele tem que acabar, ele de fato acaba. Aquela sequência do Tobey Maguire, por exemplo, eu acho muito interessante porque é o momento em que o personagem do Diego Calva é levado literalmente ao esgoto, é levado literalmente ao lugar mais extremo, mais bizarro, mais hediondo e louco que se pode imaginar, ou que não se poderia imaginar existir naquele momento. E a maneira como a cena se resolve, toda a solução da cena, né, para se encaminhar para aquele desfecho, eu acho que tem tudo a ver também com esse sentimento de tragédia que é envolto na própria existência do Babilônia. É um filme que sim, tem toda essa loucura, tem toda essa insanidade, mas no fim das contas, a sensação que passa, né, a ideia que fica do filme, a ideia que ele tenta transmitir e que ele parece, aliás, quase que gritando socorro para poder falar isso lá na última cena, de uma forma que eu não 100% gosto, ele é uma espécie de elegia. É sim bem curioso e um pouco bizarro até que a gente esteja falando de um diretor de 38 anos de idade com uma filmografia relativamente curta que esteja fazendo a essa altura do campeonato um filme testamento. Mas é exatamente isso que o Babilônia parece. Parece o último filme da vida de alguém. Parece que você está pegando, por exemplo, A Casa que Jack Construiu, do Lars von Trier, que é um filme que inclusive cita a própria filmografia do diretor. Esse daqui não chega a fazer isso, mas faz outras coisas também, lá no final, que remetem a essa ideia de alguém que está tentando o máximo que pode, né, que está filmando como se fosse a última vez, como diria o Chico Buarque. E eu acho que ele consegue fazer isso de uma forma que combina com o exagero de todo o filme, não fica aleatório. Mas eu tenho que dizer que a minha impressão também no último momento, na hora que ele acabou, foi que ele poderia ter diminuído um pouco daquele final ali, porque tem muita coisa que esteticamente remete à montagem, à colagem de YouTube, que alguém muito apaixonado pelo filme ou muito apaixonado pela obra do Chazelle faria. Eu acho que qualquer pessoa com 3 neurônios, na verdade, conseguiria entender, mas, sem dúvida, as referências dele já tinham ficado claras ao longo de toda a duração, e todo o terceiro ato, como eu mencionei, carrega essa sensação de uma elegia, carrega a sensação de tragédia, que o próprio título do filme, né, Babilônia, já remete a isso. Remete a algo que de alguma forma já nasce fadado a algum tipo de fracasso. Nesse caso, um fracasso comercial retumbante e que tem tudo a ver com esse momento triste em que o cinema está vivendo, mais um momento de transformação em que os filmes de adulto, né, as produções hollywoodianas para adultos acabaram sendo completamente sufocadas pelas produções comerciais de franquia. E por isso que o Chazelle aqui, mesmo com aquele jeitinho dele, ao que parece mais discreto, por exemplo, um pouco mais introspectivo, usa esse filme para colocar para fora tudo que ele tem guardado. E a Paramount, a distribuidora, pelo visto, não só comprou tudo isso, dando total liberdade a ele para fazer o que quisesse nesse filme, como ainda por cima assinou o contrato aí de outras produções com ele. E eu espero que realmente isso renda mais frutos. Eu espero que esse não seja o último filme do Chazelle, ainda que dê essa impressão. E com tantas controvérsias para lá e para cá, eu adorei Babilônia. E eu acho que é sim um dos trabalhos que vão ser lembrados no futuro como um excelente representante de um período em que o cinema estava colocado em xeque e desesperado para gritar para quem quisesse ouvir. É por isso então que na minha cotação, Babilônia fica com 4,5 estrelas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa crítica. Se você já viu Babilônia, comente aqui embaixo o que você achou do filme, o que você acha da obra do Chazelle de modo geral, qual o filme dele que você mais gosta. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.